E dando continuidade às nossas aulas, eu sou o professor Marcos Bancilon, da matéria de Biologia 2 do Colégio Alternativa. O nosso capítulo é o capítulo 10. Vamos falar sobre o reino prototista, sobre os protozoários heterotróficos. A sala é primeiro ano único e a nossa aula é a aula 10. E aí, dentro do contexto dos protozoários, nós temos organismos, como a gente já havia falado, que são considerados unicelulares. Esses organismos unicelulares, eles vão se dispor dentro dessa classificação do reino protista, onde essa classificação entram aí as amebas, dentro do grupo dos rizópodas, os ciliados, onde a gente vai ver o ciliófora, os radiolares e os eleozoários, que estão dentro do grupo dos actinópoda, foraminífera, que são o grupo dos foraminíferos, flagelida, ou flagelados, que são os zoomastigóforas, e os esporozoários, que entram dentro do grupo dos apicomplexa. Bom, dentro do contexto dessas gravuras, a gente pode ver cada um dos organismos aí. Inicialmente ali nós temos o rizópoda, que é a ameba, o zoomastigófora, que é o organismo flagelado, o actinópoda, que entra no caso como um radiolário, o ciliófora, que é aquele organismo dotado de cílios, a apicomplexa, que vai possuir o complexo apical, a gente vai ver isso mais adiante, e por último lá o foraminífera com as testas feitas de carbonato de cálcio e sílica, né? Bom, aí a gente vê a seguinte questão evolutiva. A gente pode ver as algas que nós estamos estudando, né, lá na parte inferior, dentro do grupo dos protistas também, e em cima os protistas heterotróficos. Perceba que existe uma ramificação para os dois grupos. Eu tenho algas que vão produzir seu próprio alimento, onde eu vou encontrar na classificação euglenoide, diatomácea, rodófita, feófita, crisófita, pirrófita, todas aquelas algas que nós estamos vendo na aula do MIT. E dentro do contexto desses outros protistas, eu encontro aqueles que vão ter estruturas de locomoção, né? A gente vai ter agora um organismo que ele consegue se locomover, ele tem uma estrutura própria para isso, né? E alguns outros podem ter, não possuem essas estruturas de locomoção, mas dentro do contexto não serão mais organismos presos a um substrato. Eu vou ter, diferente do que a gente viu nas algas, a gente encontra aqueles que são presos que não são presos, né? Esses organismos aí que conseguem já se deslocar, né? Onde eu vou ter os flagelados, os ciliados, os próprios amebóides, que vão possuir os pseudópodos, e por aí vai, né? E ainda aqueles que não têm nenhuma estrutura, que na verdade se deslocam por deslizamento, que é o caso dos esporozoários. Bom, e aí a gente entra agora com as características dentro do grupo. Primeiro, olha lá, eu tenho um grupo praticamente de seres unicelulares. Eu não vou ter seres multicelulares a partir de agora, como a gente viu em alga. Todos eles serão eucariontes, ou seja, vão possuir carioteca. Todos serão desprovidos de clorofila. Em alguns casos, eu posso encontrar paramécios que vão possuir clorofila, porque vão ser considerados autotróficos facultativos, como a gente viu lá para os euglenoides, que são heterotróficos facultativos. Eles podem viver isolados ou então em colônias, isso vai depender do grupo, né? Podem ter hábito de vida livre ou então associar-se a outros organismos, né? Alguns vão ser parasitas, a gente sabe disso, que dentro desse grupo existem grupos específicos somente construídos por parasitas. A maioria deles vai ser aquática, né? Onde a gente vai encontrar organismos que são ducícolas, marinhos, outros podem viver em terra úmida ou então regiões lodosas. Alguns outros também vão possuir capacidade de deslocamento, ou seja, a presença de cílios e flagelos, né? Outros não, na verdade se deslocam muito mais por deslizamento, ou seja, são levados pelo movimento de uma substância aquosa. E eu tenho organismos que são aeróbios ou alguns que podem ser, no caso, podem fazer anaerobiose. Todos serão heterotróficos dentro desse grupo. E aí existem as distinções com relação a esse processo de heterotrofia. Olha lá. A nutrição, ela vai ser realizada por fagocitose, ou então por absorção, ou então ele pode realizar fagocitose e posteriormente a absorção, né? A digestão ela será intracelular e os resíduos vão ser eliminados por uma célula, ou chamado também de vacúolo residual. Ou seja, logo após o processo de fagocitose, eu tenho o processo de produção, no caso de quebra dos componentes, e ao final, né, esse resíduo, esse resto, ele vai ser captado e ele vai ser absorvido aí pelo corpo, absorvido não, vai ser eliminado pelo corpo do protista, né? Os protistas de água doce vão apresentar
apresentar vacúolo pulsátil, também chamado de vacúolo contrátil, e nos protistas marinhos, esse processo de excreção, né, desses componentes não vai ser realizado a partir desse vacúolo pulsátil. Por exemplo, ele não vai eliminar componentes solutos, né, a partir do vacúolo, e tão pouco solvente pelo vacúolo, né, e essa excreção ela vai acontecer geralmente por difusão, com a troca osmótica com o meio. A respiração ela é principalmente aeróbica, né, onde a gente vai ver o oxigênio aí associado, mas como eu falei, alguns protistas podem realizar respiração anaeróbia e muitas vezes isso pode até ser facultativo também, tá, em alguns grupos. A reprodução ela é assexuada, mas alguns também podem realizar conjugação e esquizogonia, não está aí, tá, mas a gente vai ver mais lá adiante. Existem muitos indivíduos que são considerados parasitas no grupo, né? E em alguns casos, alguns protozoários, como é o caso da ameba, né, ela pode entrar em um processo conhecido como criptobiose. O que é esse processo de criptobiose? O ambiente não é favorável. O protista não consegue se desenvolver naquela determinada região. Então, o que é que ele vai fazer especificamente? Ele vai pegar e aí ele vai simplesmente criar um cisto, encriptar-se. Ele vai formar uma estrutura que vai envolvê-lo e aí ele vai ficar protegido contra a ação do meio externo, até que o meio se torne favorável novamente e ele volte a habitar esse meio, né? Dentro do grupo a gente também tem aí os primeiros indivíduos, que são os risópodes. Quem são esses risópodes? Podos vem de pé, né? Então, são organismos que vão habitar geralmente água doce, mares, solos úmidos, folhagens verdes, né? A gente encontra também o próprio lodo. E o principal organismo dentro desse grupo é a ameba, né? A Entamoeba histolítica, a Entamoeba gingivalis, e eu tenho um grupo que costuma sobreviver em áreas tipo aleatórias, áreas úmidas, né, a chamada ameba próteus. Esses organismos vão se locomover por pseudópodes, que são movimentos, que são projeções da membrana plasmática, né? E essas projeções têm relação com o sistema dos microtúbulos, né? E os microfilamentos lá dentro da estrutura do protista. Esses microtúbulos, eles na verdade vão rearranjar a forma da membrana plasmática, fazendo com que esses organismos desenvolvam, né, extensões, e aí eles formem esses chamados falsos pés, que na verdade vão direcionar, né, o alongamento do corpo do protista. Tá? Além de servir para isso, né, para a movimentação, esses falsos pés eles também vão realizar captura de alimento, ou seja, essas projeções elas vão englobar, né, o determinado componente, que na verdade geralmente é uma molécula grande, né, muitas vezes costuma ser uma bactéria, um protista menor, mas no caso menor que a ameba, né, e aí a partir desse englobamento eu tenho a formação do chamado fagossomo. Esse fagossomo é uma vesícula que vai envolver, né, esse componente e na verdade só vai aguardar a chegada dos lisossomos, que são vesículas ricas em enzimas que vão quebrar esse componente no interior do fagossomo. Quando a vesícula do lisossomo se associa à vesícula do fagossomo, eu tenho a formação do chamado vacúolo digestivo. E aí nesse vacúolo digestivo eu tenho a quebra da molécula grande em uma molécula menor. Né? Essa conversão faz com que ocorra o processo de quebra e de produção de alimento. E aí o que vai acontecer? A ameba, ela somente, no caso o risópoda, vai absorver esse componente aí a partir das paredes desse vacúolo digestório. E o que vai acontecer? Vão sobrar componentes, vai haver resquício, vão haver outros materiais que não serão digeridos. Então o que vai acontecer? Esse organismo ele vai liberar a partir do vacúolo, que vai finalizar, que será chamado de vacúolo residual. O material nutritivo já saiu de dentro, só sobrou o resíduo, a partir de agora ele muda de nome. Eu tenho primeiro o fagossomo, que se associa ao lisossomo, vacúolo digestivo. Após o processo de absorção dos nutrientes, sobraram resíduos, então torna-se o que? Vacúolo residual. Então essa vai ser, né, a movimentação dentro do interior aí da ameba. A respiração vai ocorrer por difusão. Então, basicamente, vai ocorrer uma regulação com o meio. Eu vou ter, no caso, na ameba, né, esse processo de regulação de um meio hipertônico para o meio hipotônico. Lembrem-se que na osmose a gente tem aí, né,
o meio hipotônico, que vai ser mais carregado de solvente, e o meio hipertônico, que vai ser mais carregado de soluto. E é claro que eu tenho a migração sempre do solvente para a área com mais concentração de soluto. E aí o que é que acontece? Esse material, no caso, produto da respiração e da excreção, sempre vai ser, no caso, a excreção sempre vai ser realizada pela difusão, pela expulsão dos sais, pela expulsão do chamado soluto. Já o controle da entrada de água no meio, porque veja só, se eu tenho a água, e a água ela tem uma quantidade maior de solvente que de soluto, basicamente, né, essa água ela sempre vai migrar da área que estiver mais carregada de solvente ou de soluto para, a área menos carregada de soluto para a área mais carregada de soluto, devido à questão da concentração dos sais no meio. Então perceba que essa regulação ela sempre vai acontecer favorável, né, à quantidade de soluto e solvente nos meios. Sempre o meio que vai estar mais carregado, né, vai acabar recebendo mais solvente. Né? Então eu tenho essa passagem. E aí o que é que acontece? É claro que o meio interno da ameba ele vai ter uma concentração muito maior de solvente que de soluto. E, consequentemente, essa água, né, esse solvente entraria constantemente lá pela membrana celular no interior da ameba. Então, existe uma organela específica que irá regular essa entrada de solvente no interior da célula. Qual é o nome da organela? Vacúolo pulsátil, também chamado de vacúolo contrátil. Muitas vezes, é esse vacúolo contrátil pulsátil que vai realizar a eliminação de grandes quantidades de solvente do interior, no caso da célula, no caso da ameba, para o meio externo. Né? E esse movimento constante é o que mantém uma ameba viva no meio, por exemplo, hipotônico. Digamos que você pegue uma ameba de água salgada e coloque ela dentro da água doce. Como ela não tem esse sistema de regulação pelo vacúolo contrátil, o que é que vai acontecer? Uma grande quantidade de solvente irá entrar dentro da ameba e isso irá desencadear, na verdade irá levar a um processo chamado de plasmóptise, de rompimento da membrana celular. Por quê? Porque a membrana não vai suportar a quantidade de solvente que vai adentrar o interior desse organismo. Né? Então perceba que existe essa questão de regulação. Outra questão também interessante: ao dispor uma ameba de água doce em um ambiente hipertônico, ou seja, de água salgada, água rica em soluto, o que é que irá acontecer? Essa ameba ela irá sofrer plasmólise, ela vai perder material interno, ou seja, ela vai perder solvente para o meio. Por quê? Porque ela vai tentar regular e aí ela não vai conseguir e essa água ela vai sair por osmose do interior e vai provocar um processo de dessecação na ameba. Então perceba esses mecanismos de regulação. Meio hipotônico, necessidade de vacúolo pulsátil. Por quê? Para combater, né, o processo de plasmóptise, ou seja, rompimento da membrana. Meio hipertônico, a ausência de vacúolo pulsátil. Por quê? Para fazer com que essa água ela não venha, no caso, a sair do meio interno, né, da célula, lá desse meio para o meio considerado hipertônico ou hipotônico. Né? Bom, a reprodução nas amebas geralmente vai acontecer por divisão binária. Essa divisão binária ela é um processo que acarreta em uma mitose. Ou seja, eu tenho o processo de duplicação nuclear, né, o material genético vai ser duplicado, e em seguida vai ocorrer a fissão desse núcleo e logo em seguida a separação pela membrana celular, o estrangulamento no centro e a separação em dois indivíduos. Algumas espécies de amebas podem ser consideradas parasitas. Né? Dentro da risópoda tem algumas amebas que podem acabar provocando danos ao intestino, inclusive podem levar a óbito. Isso depende, né, do nível de infecção, do organismo em qual ela está infectando e, claro, da violência e da resistência que ela venha a ofertar. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar sobre doenças causadas por protistas. Tá? Os protozoários ameboides eles vão pertencer a um antigo filo chamado filo Sarcodinha. Esse filo ele não existe mais, tá? Ele agora foi reclassificado para risópoda por causa da questão da presença dos pseudópodos. E aí a gente tem a dinâmica, né, da ameba em si. A gente pode ver uma foto,
né, uma fotomicrografia, e do lado mostrando as estruturas que a gente encontra no interior da ameba. Olha lá, váculo de comida, que é o váculo digestivo, o váculo contrátil, que vai fazer a eliminação, né, do solvente. Eu tenho também a divisão entre ectoplasma e endoplasma. Endoplasma é um material mais resistente, né, vocês já viram isso com a Manu, e aí vocês podem ver aí, ó, o endoplasma. Já o ectoplasma é mais líquido, né? E isso também dá uma fluidez, né, no caso do indivíduo. E claro, na ameba, o clássico, a formação do pseudópodo, né, que é esse prolongamento que vocês estão vendo aí no estirão da ameba, né, lá na membrana da ameba. E esse movimento ele é causado, como eu falei, pelos chamados microtúbulos, que vão projetar, né, ramificações nessa membrana. Tá? O próximo filo é o filo Ciliófora, onde a gente vai encontrar o principal representante, conhecido como paramécio, né? Dentro desse grupo, todos os organismos vão possuir cílios, ou às vezes, muitas vezes, esses cílios eles podem se reunir em tufos, que são chamados de cirros. Outro detalhe, esses organismos vão possuir uma cavidade, onde ao final da cavidade eu vou possuir uma estrutura conhecida como citóstoma. Por quê? Porque é lá no citóstoma que vai haver a captura do organismo, que no caso vai servir de alimento, e lá nesse citóstoma, ao final dele, né, ao fim do sulco oral, que é como se fosse uma boca que esse organismo tem, vai ocorrer a formação do chamado fagossomo que a gente viu lá para os risópodas. Esses organismos eles costumam viver em água doce, mares, água salobra e às vezes, muitas vezes, em solos úmidos. A excreção desse grupo é feita por uma estrutura conhecida como citopígio, também chamada de citoprócto, né? Que é o chamado ano celular. Esse citopígio é lá, no caso, que esses vacúolos, né, residuais vão ser direcionados para essa área, logo após o processo de digestão, e lá vai ocorrer a eliminação, né, de todos os componentes que não conseguiram ser digeridos aí pelo organismo. A respiração geralmente é feita por difusão, e essa difusão ela é feita a partir de trocas pela membrana, né, com o meio hipertônico, meio hipotônico, troca de CO2, troca de O2, isso vai, né, estar associado à membrana. Existem algumas espécies que são consideradas parasitas desse grupo, é o caso do Balantidium, que causa a balantidiose, né, a gente vai ver quando falar sobre doenças causadas por protistas, e outros, em maioria, têm vida livre, ou seja, se locomovem lá no substrato, sobrevivem, né, se deslocando para todas as áreas. Ocorre também a presença de um macronúcleo, que geralmente vai controlar o metabolismo, e um micronúcleo que atua nos processos de reprodução. O macronúcleo, todas as vezes que ocorre a associação de dois micronúcleos, né, no caso do micronúcleo de um organismo, no caso de um paramécio com outro paramécio, ocorre uma associação e esses macronúcleos eles misturam, porque dentro deles eu tenho componentes genéticos, né, eles se combinam e aí eu vou ter a formação de uma estrutura que vai controlar metabolicamente aí o corpo do paramécio. O micronúcleo, muitas vezes, ele funciona para que ocorra troca de material genético, ou seja, ele vai ser usado no processo de reprodução. Então, o micronúcleo ele vai ter uma quantidade de material genético que vai ser doado para outro paramécio, né? Ou seja, que vai ser doado para outro ciliófora, e nessa troca a gente vai ter um benefício por causa da questão da variabilidade genética. Um detalhe, a conjugação que ocorre em ciliófora não é similar à que ocorre nas bactérias. Lembrem-se que em bactérias a conjugação ela ocorre de forma unidirecional, ou seja, uma bactéria doa para outra. Aqui a conjugação é bidirecional, ou seja, um paramécio doa para o outro simultaneamente. Então vejam essas diferenças aí. São exemplos de ciliados, o chamado paramécium caudato, que é o mais comum. Existe outro que é a vorticella, que é bem interessante, tá? E o Balantidium collen, que é causador de doença, né? No slide a seguir a gente vai ver aí, olha lá, a estrutura do corpo do paramécio. Vamos ver como é que ele se forma. Vamos lá. Eu tenho cílios que vão se dispor ao redor, que vão servir, no caso, para a captura e também para a locomoção do organismo. Eu tenho também a questão da presença do vacúolo contrátil, né, que vai realizar esse processo de eliminação de solventes. Outro detalhe, esse vacúolo contrátil em paramécio, muitas vezes ele é usado para um mecanismo chamado de mecanismo de jato-propulsão, ou seja, ele espirra esse solvente, né, de lá do interior do corpo para fora, e isso propulsiona o corpo do paramécio adiante. Tá? Então perceba a questão dessa dinâmica e como é interessante.
né? O macronúcleo vai regular essas atividades metabólicas, né, como a gente já falou, ele vai ser responsável pela regulação interna do corpo dos paramécios, e o micronúcleo ele vai ser usado para a troca de material genético a partir da conjugação. O citóstoma ele vai ser o final lá do funil oral, né, da região da citofaringe, cito de célula, faringe vem do órgão que nós temos, que é associado à garganta, então perceba que é como se fosse uma garganta celular que vai realizar a captura dos componentes, né, dos componentes nutritivos, percebam isso, e essa abertura, né, desse canal oral, ele vai finalizar nesse citóstoma, que vai, lá no final tem uma formação do chamado vacúolo digestório, né? Esse vacúolo digestório ocorre do mesmo jeito que a gente viu para a risópoda, na associação lá do fagossomo mais o lisossomo, formando o vacúolo digestório. Ao final do processo de absorção, formação do vacúolo residual. Esse vacúolo residual ele é enviado para o citopígio citoprócto, né, que pode levar esses dois nomes, e é por ali que a gente vai ter a eliminação das excretas, né, a liberação desses resíduos, componentes que não vão ser digeridos pelo corpo do paramécio. Tá? O próximo filo é o filo dos actinópoda, onde a gente encontra os principais grupos de radiolários e heliozoários. A presença principal desse esqueleto de endoesqueleto de quitina que esses organismos vão possuir é o que dá, na verdade, essa nomenclatura a eles, né? Eu tenho um exoesqueleto, que é uma estrutura dura, feita de quitina, né, que é aquele açúcar, aquele carboidrato, a sílica, que é um componente mineral, ou então sulfato de estrôncio, né? Muitas vezes também podem ocorrer substâncias orgânicas associadas ao corpo desses actinópodas, certo? E uma questão interessante, esses arranjos, como eles são em forma de rádio, né, de forma radial, eles vão possuir projeções que vão formar uma espécie de pequenos espinhos conhecidos como espículas. E por entre os espaços, eu vou ter a formação de projeções da membrana. A membrana vai sair por dentro desses pequenos orifícios, né? Vai se alongar e vai formar os chamados filopódios, tá? Que são, na verdade, estruturas similares a pseudópodes que auxiliam tanto no processo de captura de alimento como no deslocamento. Só que no caso do radiolário, ele é um pouquinho mais rudimentar. Tá? A gente também encontra em alguns grupos, que é o caso dos heliozoários, a presença de axópodes, que vão auxiliar muito no deslocamento e também na captura de alimento, né? Deslocamento e captura de alimento. E basicamente a diferença do filopódio é que o filopódio é feito de membrana. Já o axópode ele tem a influência, né? A construção advinda a partir dos chamados microtúbulos. Algumas espécies são consideradas multinucleadas, vão possuir mais de um núcleo, e o grupo ele é considerado polifilético, desculpe. Por quê? Porque ele vai ter uma construção vinda a partir de diferentes ancestrais. Eu tenho diversos ancestrais que vão originar ramificações dentro do grupo. Então, ele ainda não é considerado um grupo taxonômico bem definido, né? Eu tenho aí vários ancestrais que originaram indivíduos dentro do grupo. Radiolários costumam ser pelágicos, podem viver da superfície até 4.500 metros de profundidade, né? Então, e geralmente em mar aberto, geralmente não, em mar aberto. E os heliozoários, eles vão predominantemente habitar regiões de água doce, né? Eles vão estar associados ao substrato, ao fundo do rio, algumas algas, a gente vai encontrar eles assim, certo? Outros organismos que podem ser encontrados em ambientes úmidos vão estar associados a musgos, né? Que são briófitas. A alimentação deles é feita por fagocitose, como a gente já viu, né? E principalmente em um grupinho dentro desse actinópoda chamado de zooxantelas. Tá? A gente vai ver aí dois grupos, zooxantelas e zooclorelas, mas no caso dos actinópodas, os principais que fazem fagocitose são as zooxantelas. As zooclorelas também, nesses organismos, a gente vai ter a presença de clorofila, o que na verdade vai ocorrer por causa do processo de produção de próprio alimento. Então, é uma exceção dentro desses protistas heterotróficos. Tá? O exemplo mais comum de actinópodes é o Actinopheles sp. Né? Eu não coloquei nenhuma imagem dele, mas é só para que fique aí demonstrado que o grupo tem alguns representantes.
Bom, dentro da construção dos heliozoários, a gente vai ver que existe a formação de pseudópodos longos, né? A gente pode ver essas projeções bem longas e eretas e muito finas. Como a gente já falou, eles são comuns em água doce, né? Onde vivem no fundo, aí, geralmente apoiada a raiz de plantas aquáticas. Algumas espécies não vão apresentar endoesqueleto, mas exoesqueleto nos heliozoários, preste atenção nisso. E esse exoesqueleto é construído de sílica. E uma questão interessantíssima com relação a isso é que essa sílica ela dá uma projeção brilhante, né, quando a luz do sol reflete nesses organismos, e aí eles assumem essa tonalidade opalescente, essa tonalidade diferenciada, parecendo que eles brilham, né, ao entrar em contato com a luz. Já os radiolares, a gente pode ver que também vão possuir pseudópodos longos, eretos e finos. Eles são comuns em ambientes marinhos, como a gente já falou, e o endoesqueleto é silicoso, né? Eles têm esse aspecto vítreo, né, de vidro, e possuem formas geométricas variadas, vocês podem ver isso. Existe uma construção muito interessante sobre diversos bancos fósseis, tanto de heliozoários quanto de radiolares, mas principalmente de radiolares, tá? Foraminífera é o grupo que a gente vai encontrar organismos que vão possuir uma carapaça externa, que é chamada de testa, não é uma concha, como vocês estão vendo aí, tá? Não é mesmo uma concha, é uma testa, porque concha é para molusco. E essa testa ela é formada de CaCO3, que é carbonato de cálcio, né? Além de ter associação com sílica, também, no caso, né? E a aglutinação da própria areia do substrato com espículas, que são estruturas do corpo de poríferas, que são esponjas do mar, né? Além também de terem outros detritos associados aí ao corpo desses animais. Mas uma grande questão que a gente encontra no grupo do Foraminífera são essas projeções de forma filamentosa, ou seja, filiformes, reticuladas, ou seja, na ponta elas são meio arredondadas, meio abertas, né? E que vão se projetar pela carapaça, ou seja, pela testa, formando essa rede, né, de pseudópodos conhecida como reticulópodo. Tá? Esses reticulópodos eles tanto vão servir para a movimentação como para a fagocitose. Né? A simplificação, que é o processo de digestão, de absorção, de diminuição do componente, né, de destruição do componente para a digestão, ela geralmente é feita aí na região do protoplasma, né? Onde esses componentes simplificados eles vão se movimentar. O habitat, a gente pode encontrar eles em diversos tipos de ambientes aquáticos. Alguns são lucícolas, outros rastejos, outros podem ser pelágicos, ou seja, vivem da lâmina da água até 4.500 metros, né? E tem vida livre, eles conseguem se locomover normalmente com a ajuda do reticulópodo, né? A maioria vai ser marinha. A gente tem alguns exemplos aí, a quinqueculina e a Resigela levis. Um detalhe importante sobre foraminífera. Foraminífera, quando eles são encontrados em uma área específica, né? Eles são geralmente associados a áreas de de produção de petróleo, de componentes derivados do petróleo, na verdade componentes não destruídos a partir da decomposição. E, no caso, formação de combustíveis fósseis. Eu tenho muitas vezes áreas de ocorrência de foraminífera, né, onde a gente vai encontrar a presença de uma incidência altíssima de petróleo nessas áreas. Então, eles são organismos utilizados para se identificar, no caso, a presença em uma área específica, a presença de petróleo em uma área específica. E outra questão interessante, existem padrões de ocorrência dessas espécies de foraminíferas em áreas específicas, o que acaba construindo diversos bancos enormes de calcário, né, associados à presença deles. Tá? Apresentam também, como a gente já falou, esses pseudópodos finos, que são os reticulópodos, né, e existe uma gama imensa de registro fóssil desses organismos. Eles conseguiram se manter muito bem fossilizados por causa da presença dessa testa, que é constituída, na verdade, basicamente, de carbonato de cálcio associado a algum outro componente. Né? O padrão de ocorrência dessas espécies é utilizada como indicativo, como eu falei, da presença de petróleo. Então perceba que no substrato, né, eu tenho a presença desses foraminíferas e eu posso utilizá-los para descobrir se aquela área específica ela tem ou não petróleo. Né? A gente tem um exemplo, inclusive, no início do livro, sobre aquelas praias chamadas de praias de areias rosas. Né? Aquela coloração rosa da areia, na verdade, ela é dada pelas testas de foraminíferos que morrem
e que vão formando essa areia e que dão essa tonalidade rósea, né, à areia. Ali, quando você vê aquela coloração de areia, ela é indicativo de que na área ocorre, no caso, a existência de petróleo. Tá? No filo apicomplexo, a gente tem basicamente organismos que são considerados aí parasitas, né? Dentre eles, a gente tem o parasita da malária, o parasita da toxoplasmose e por aí vai. Tá? Todos eles vão ser considerados endoparasitas. E o habitat natural desses organismos é o interior do corpo humano, ou o interior do corpo de algum animal. Né? E ele pode habitar, inclusive, dentro de células. Isso vai depender da fase em que esse organismo esteja associado. Tá? Eles vão possuir corpo arredondado e alongado, e o complexo golgiense, retículo endoplasmático, mitocôndria e o núcleo vão estar dispostos pelo corpo do organismo, do protista. Só que na ponta do corpo desse protista, eu tenho a construção de uma estrutura chamada de complexo apical. Esse complexo apical, basicamente, ele está associado à nutrição desse organismo. É a partir dali que no caso, o apicomplexo vai obter os nutrientes parasitando o organismo em específico. Né? Eles não vão possuir pseudópodos, não vão ter cílios, não vão ter flagelos. E o deslocamento ele vai ocorrer por deslizamento, ou seja, eles geralmente vão ser levados pelo fluxo da própria corrente sanguínea ou sendo carregados por algum veículo, que no caso poderia ser uma célula. A obtenção do alimento ela ocorre por absorção, a partir do chamado complexo apical, ou então por pinocitose, ou seja, eles vão assimilar, se a fagocitose captura moléculas grandes, a pinocitose vai capturar moléculas pequenas. E aí vai acontecer o processo de simplificação dessa molécula para que o organismo venha a se alimentar. Eles vão basicamente se alimentar de material processado, material já digerido, quase simplificado. E aí partículas muito pequenas, que eles fazem? Só absorvem para si a partir da formação do pinossomo e não do fagossomo. Tá? Se reproduzem tanto assexuadamente, pela chamada divisão múltipla, conhecida como esquizogonia, ou então eles vão formar gametas e vão se reproduzir por esporogonia. A gente vai ver essa reprodução mais para o final. Então, um detalhe com relação à reprodução do apicomplexo é que eles sempre irão necessitar de um indivíduo intermediário, ou seja, eu tenho dentro desse grupo o hospedeiro fixo, o hospedeiro final e o hospedeiro intermediário, que é aquele que uma das fases da reprodução do apicomplexo, no caso do organismo em si, irá ocorrer. Por isso é chamado de indivíduo intermediário. Tá? Os dois principais dentro do grupo, que a gente vai ver quando falar sobre as doenças, Toxoplasma gondii e o Plasmodium, onde eu vou ter Vivax, Falciparum, malária. Isso vai depender, né, de qual doença ele venha a causar. Tá? E, claro, a diferença com relação à própria estrutura do corpo do protista. Né? Bom, mostrando um pouquinho sobre a questão do processo de reprodução, a gente vê aí essa reprodução assexuada, também chamada de divisão múltipla. Né? Onde eu vou ter basicamente uma célula que vai sofrer várias mitoses, né? Mas o citoplasma dessa célula ele não vai se dividir. Eu vou ter o citoplasma inteiro no interior, desculpa. Eu vou ter o citoplasma inteiro dentro do núcleo, ou dentro da estrutura da célula, do apicomplexa, né? E aí só ocorrerá, no caso, a divisão dos núcleos, né? Os núcleos eles irão passar por mitoses sucessivas, vão formar vários núcleos diferentes. E aí, após a formação desses núcleos, né, quando essas divisões nucleares terminam, o citoplasma passa a circundar esses núcleos, e aí a membrana plasmática que o parasita vai retirar da célula que ele está parasitando, né, os componentes celulares da célula que ele está parasitando, vão formar diversas membranas que irão circundar os núcleos com citoplasmas separados. E todos os que vão ser originados serão células filhas mononucleadas, ou seja, só haverá um núcleo em cada uma das células. Né? E aí o que acontece? Como eles acabam lotando a célula onde eles estão inseridos, essa célula que está com a grande quantidade desses componentes, desses parasitas, ela se rompe, né? E aí ele acaba sendo liberado para parasitar novas células. Geralmente isso acontece no processo de infecção de alguns organismos do grupo apicomplexo, né?
Outra reprodução que é um pouquinho parecida é a da esporogonia, onde a gente vai ter, no caso, ocorrer a formação de um zigoto, né? E aí, após a formação do zigoto, esse zigoto ele vai encistar, vai formar um cisto, né? E em seguida vai ocorrer uma divisão mitótica que vai originar meiótica, ele vai sofrer redução, né? Vai se tornar haploide e vai formar 4 esporozoítos. Isso geralmente, esse tipo de célula geralmente ocorre quando o apicomplexo ele ainda não está parasitando. Esse tipo de reprodução geralmente vai estar associado ao organismo intermediário. Tá? Ele vai formar esse tipo de célula chamada de esporozoíto. E aí o que é que vai acontecer? Os esporozoítos vão sofrer mitose, várias mitoses, e vão originar mais esporozoítos, o que vão ser eliminados dentro de um cisto. Né? Esse cisto, geralmente, ele é inoculado pelo mosquito, lá no processo de picada, né? E aí ele vai cair na corrente sanguínea, vai se romper, vai colonizar a corrente sanguínea, assumindo outras formas, tá? Ele vai se modificar conforme ele acessar cada tipo de célula diferente. A gente vai ver isso também quando falar sobre o processo de infecção lá nas doenças causadas por protistas, certo? Pessoal, vou finalizar por aqui agora, tá? Espero que vocês tenham gostado. E aí a gente depois dá continuidade ao conteúdo, beleza? Até mais!